pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. E hoje estamos aqui com a presença do César Aquino, que vai fazer essa participação especial aqui conosco hoje, inaugurando e seguindo muitos podcasts aqui com a gente. Vai ser um parceiro contínuo aqui para a gente conversar sobre contabilidade, sobre gestão, sobre pessoas, sobre os empresários contando a sua realidade. A gente vai trazer esse pessoal aqui para sentar e contar como que eles chegaram aonde estão hoje. Isso aí, César. Seja muito bem-vindo aí. Coisa boa, obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Da agora para frente nós estaremos juntos aí, né? Tocando o podcast aí com vocês, tocando esse projeto maravilhoso aí para falar de parte técnica, né? Essa parte aí contábil que é um mundo estranho para os empresários, né? Então é muito importante a gente falar um pouco disso e falar um pouco também, né, dessa coisa do empreendedorismo, dessa coisa da gestão, a gestão de resultado, gestão de risco, né? Os desafios que os empresários passam dentro das empresas e a gente tentar também desmistificar um pouco a síndrome do iceberg, né? Porque as pessoas olham as empresas, olham os empresários, né, e vê só a ponta do iceberg, né? Não vê a história que foi construída ali até chegar àquela ponta, né, Brunão? Só vê o resultado, né? Não é? Como, é igual aquela piada, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma. Mas não vê os tombos que a gente leva, né? Exatamente. E empreender é isso, é tomar o tombo, ou pelo menos balancear quase todo dia. É isso aí. Então, para vocês que estão nos assistindo aí, né? Estão nos acompanhando no podcast aí, no Você Pode, nós vamos ter um bloco aí dentro do Você Pode que vai se chamar Gente e Gestão. Nesse bloco Gente e Gestão nós vamos trazer justamente essas histórias para vocês conhecerem, né, os desafios, como é desafiador você ser empresário hoje no Brasil, como é desafiador você vencer esses desafios contábeis, recursos humanos, processos internos, tratamento do cliente, né? Então, tudo isso, como é que o empresário consegue, né, fazer com que tudo isso, com que toda essa máquina funcione. E hoje a gente vai começar aqui conversando um pouco com o Bruno, né? Justamente sobre uma problemática que tem acontecido aí no mercado. E eu, enquanto visito os meus clientes, né, Bruno? Sempre existe essa discussão, sempre existe essa dúvida, sempre existe uma preocupação muito grande dentro da organização, dentro da empresa, sobre como é que a empresa resolve esse assunto tributário, por exemplo, né? O assunto fiscal tributário, né? Agora nós temos uma outra personalidade aí que é o MEI, né? Então, quando é que deve ser MEI? Quando é que deve ser Simples Nacional? Quando é que deve ser lucro presumido ou qualquer outro? É lucro presumido e lucro real. E lucro real, né? Quando que deve, aonde que a empresa se enquadra, o que ela precisa de fazer, qual é o momento onde ela migra de uma para outra, quais são os benefícios, né? Os pontos fortes e os pontos de melhoria para que ele possa fazer essa migração, né? Então, isso hoje existe muita essa dificuldade, não é? Com certeza. E aí, como é que é a sua visão disso, Bruno? Como é que a gente poderia começar a conversar um pouco sobre isso? Quando a gente, o empresário, acho que como quer montar o seu negócio, né, ele está cheio de ideias, cheio de vontade, cheio de energia, né? E ele precisa aplicar isso no mercado. Só que nessa parte fiscal, exclusivamente, né, existe uma certa leis e regras que a gente precisa enquadrar esse empreendedor. Para poder ele ter sua conformidade ali fiscal junto à Receita Federal, tranquilo, que não tenha problema. E isso interfere o ramo de atividade também, Bruno? Tudo. Né? Ramo de atividade, quais que são os serviços que ele está prestando, quais que são os produtos, o tipo de produto que ele vende, por exemplo. Porque cada situação existe uma legislação específica. Sim. A questão interessante que a gente tem que perceber nisso é que muitas das vezes a legislação ela não acompanha os processos de mercado. Existe uma existe um gap aí, uma dissonância aí. Entre o que o empresário, ou um negócio novo, né? Por exemplo, quando começou os aplicativos, como que é tributo? Que tributa isso? Isso. Sempre a dúvida, é serviço? O que não é?
sempre vai existir... Essa coisa do digital, né? Como é que tributa isso, por exemplo? Se é serviço, se é produto. Então, se você está prestando um serviço, você está vendendo um produto. Sim. É software, sistema. Sim. Eles têm essa discussão, porque ou você está alugando para você usar o serviço, ou você está vendendo o software para a pessoa usar. Ah, olha só, que então, coisa interessante. Tudo isso que tem que ser avaliado. Sim. E é interessante que quando a gente olha isso, que a legislação ela é um texto meio seco, vamos dizer assim, neutro. Sei. Por isso a dificuldade aí do empresário, né? Na hora, quem vai Tem palavras gregas ali no meio. Vixe, não é? Você tem que ler uma vez, respira, deixa de lado, vai lá tomar água, volta, lê de novo. Que isso, que é a ideia que ele está pensando ali para você dar o retorno para a pessoa. Então existe essa dificuldade, inclusive, para contabilidade mesmo, para interpretar a lei, né? Imagina para o empresário, gente, que coisa louca, né? Aí vem caput não sei do que das contas, no artigo não sei do que, aí se for isso, aí quando vê lá embaixo tem uma exceção à regra que não vai... Vixe, tem uma exceção à regra. Uma exceção à regra é uma coisa complicada. Exatamente, aí vai criando benefícios, né? Se for nessa situação, um exemplo, né? Por exemplo, se criou a legislação do Simples Nacional. Lá vai, cada atividade tem um anexo específico. Se você for médico, você vai estar lá no anexo, anexo fugiu agora, mas tem um anexo lá embaixo. Sei. Aí a alíquota ali começa a alíquota mais alta. Mas depois eles fizeram um benefício, uma alteração na legislação. Se você tiver a folha acima de 28% do seu faturamento, você vai poder pagar uma alíquota menor. Olha só. Então, e tem muito médico que não sabe disso, talvez. Não, é médico, toda essa clínicas, linha, né? De fisioterapeuta, psicólogos, odontologia. Todos esses vão enquadrar nessa situação. Olha só, gente, que coisa. Aí é uma exceção. É uma exceção. Uma exceção à regra, não é? Então, cara, e assim, e como é difícil, né, para o empresário, né, que não tem essa discussão dentro da empresa, por exemplo, a não ser que seja uma empresa maior, que tenha um departamento para poder cuidar um pouco disso, né? Mas hoje em dia, por exemplo, nós temos aí uma quantidade de microempresários muito grande, né? E o microempresário, por exemplo, não sabe dessas condições, por exemplo, que ele precisa de estar atento. E Bruno, eu vou aproveitar aqui fazer uma queixa também, né? Nós também temos serviços de contabilidade também que não fazem essa informação, não é? Uma informação mais gerencial, né? Como é que você vê isso, essa questão da contabilidade mais gerencial, para poder informar, para poder acompanhar, para poder estar mais próximo do cliente? Como é que fica esse assunto? Acho que esse processo tem que ser uma mão dupla. Tanto da contabilidade está disposta ali, do profissional, ele está disposto para conversar com o seu cliente, para entender a realidade dele. E, que é a outra parte que a gente tem que entender, do empresário também. Sim. Está querendo trazer essas informações. Porque eu percebo também isso. Eu percebo também o empresário com medo de falar as coisas para o contador, ficando com medo do contador falar, não, tem imposto para pagar. Exatamente. Né? Acho que nesse sentido, fiscalmente falando, né, tributariamente falando, a contabilidade, o contador sempre criou essa fama de mal visto nesse sentido de gerador de impostos, né? Isso. Principalmente, porque os empresários chegam conosco nessa vontade, cheio de ideia, eu posso fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a gente vai, calma, que tem esse aqui, tem essa situação. Aí a gente vai colocando restrições. Balde de água fria no negócio. Exatamente. No sonho do empreendedor. Isso, exatamente. Aí onde que talvez vai, vamos dizer assim, colocando travas, assim, a pessoa vai ficando desmotivada. Aí, não vou falar nada pra ele, não, eu vou fazendo, depois nós vamos ver o que dá. Isso o empresário, né? Exatamente. Eu vou fazendo, depois eu conto pro contador, né? Depois... Aí vem o contador tentando consertar. Tentar dar uma solução para um fato, né? Entendi. Isso então assim, essa dissonância de tempo, né? Temporal que então o ideal é que haja realmente uma abertura entre os dois pontos, né? O empresário está aberto a receber informações da contabilidade
E, por outro lado, a contabilidade também está disposto a sempre estar com o cliente para os dois alinharem as estratégias juntos, né? Tem como fazer um planejamento, Bruno? Tem como fazer, por exemplo, um planejamento durante o ano, assim? Olha, o que você vai fazer durante esse ano e o que nós vamos fazer na contabilidade para poder te ajudar durante o ano? Tem como planejar isso? Tem sim. Que aí é onde que é a parte importante. Certo. Né? Do empresário sentar e falar, olha, eu vou fazer esse serviço ou eu vou vender este produto. Certo. Tá, aí você cria cenários, né? Assim como na administração, no planejamento estratégico, você precisa criar cenários. Sim. Na parte fiscal tributária também você precisa criar cenários. Porque você ok. trouxe aí vários regimes tributários, vamos dizer assim, né? Tanto Sim. MEI, simples, lucro real e lucro presumido. Isso. Para a gente saber qual que é o melhor desse, a gente precisa do cenário da empresa. Perfeito. Qual que é o faturamento que ele Isso. está esperando ter, para qual o estado que ele vai estar vendendo. Tem empresas, por exemplo, Bruno, que a gente percebe, eu tenho 2 clientes que aconteceram isso, né? Nós começamos o processo durante o ano e ele se saiu muito bem na venda dos produtos e abrindo novos mercados, colocando representações e tal, e deu um up, né? No final do ano passado foi muito positivo. E esse ano já começou também muito bem. Né? Então, as vendas desses produtos. E começou a ganhar mais mercado, a distribuir, a dispersar mais, né, os produtos dele em determinadas regiões do país. Mesmo com o planejamento, tem como prever isso? Então, falou, olha, se você aumentar o seu faturamento desse tipo, nessa condição, nós vamos ser obrigados a mudar a alíquota ou mudar o regime tributário. Tem como fazer, dentro desse cenário, desenhar todos esses processos? Sim, é possível. E é importante até a gente analisar isso. Em aspectos fiscais, há escolhas que a gente consegue fazer por um sentido, por um movimento. Por exemplo, entendi. eu consigo optar por exemplo, para 2023 ser uma empresa de lucro real. Mas se no meio do caminho eu perceber que eu errei o meu planejamento, a minha expectativa de faturamento não se foi aquilo e acabou ficando mais oneroso, Sim. Ou meus custos não ficaram tão esperados, eu tive uma lucratividade maior, Sim. eu não consigo voltar para trás. Entendi. Agora, ok. eu não Então não tem como eu voltar para um regime tributário menor, vamos dizer assim? Não. Ou diferente, vamos colocar. Agora, se eu estou, por exemplo, no Simples Nacional, escolhi para minha empresa, 2023, recolher os impostos como o Simples Nacional, à medida que acontece isso, comecei do nada, ou um evento inesperado que não foi planejado, né? Surgiu um novo mercado que aumentou o faturamento, você corrige, né, o planejamento e percebe que o Simples não vai te atender. Aí você consegue corrigir a rota e sair do Simples. Entendi. Mas ao contrário... No contrário, não tem como. Não tem como. Tá. E no caso do MEI, Bruno, hoje essa expansão, depois um evento que aconteceu muito aí depois da pandemia, né? Esse momento pós-pandêmico, né? Muitas pessoas começaram a fazer serviços, né? Ou até mesmo vender produtos, né? O que hoje, se nós pudéssemos aqui deixar aqui alguma coisa, né? Uma coisa assim bem concreta, né? Para os nossos ouvintes aí, quem está nos ouvindo, que nos assistindo, né? Que gostaria de abrir um pequeno negócio, por exemplo, mesmo na área digital, talvez, né? Mesmo na área de internet aí, o que o MEI, por exemplo, ele precisaria de construir? Qual que é o planejamento que ele precisaria de fazer, né? Qual que é o entendimento que ele deveria ter? Mesmo com essas dificuldades todas hoje aí... Acho que o MEI, ele precisaria, um dos primeiros momentos que ele tem que ter, é realmente entender que é um negócio. Que é uma empresa. Que é uma empresa. E diante disso tudo, ele também tem... Não é uma renda extra. Não, ele tem certas responsabilidades. Pois o que me apresenta, né, é muito comum, que o MEI acaba abrindo por abrir, para ver se vai dar certo, alguma coisa nesse sentido, e não se atenta às condições que a legislação determina para você ser MEI. Certo. Ele deixa isso meio que de lado. Então ele acredita que ele, por exemplo, ele não precisa cumprir nada.
Não precisa, às vezes, emitir uma nota fiscal, não precisa ficar atento ao seu faturamento. Qual que é o faturamento do MEI hoje? O faturamento Hoje, anual? anualmente, Média anualmente, né? média anualmente. Para mim, se optar pelo MEI, eu só posso faturar R$81 mil. R$80 mil 81 no ano. mil. 81 mil no ano. Salvo, é exceção, A exceção se à regra. você abrir o MEI durante o ano. Aí essa média é proporcional de quantos É proporcional aos meses. Perfeito. Exatamente. Aí o que o MEI acaba fazendo? Eu sou MEI, não preciso pagar nada. Entendi. Aí compra fora do estado, às vezes tem a questão de ICMS ali e ele não se atenta. Pode gerar um passivo fiscal. Vamos imaginar um exemplo básico. Eu estou em Passos. Por estado. Eu vou em São Paulo. Compra mercadoria. Compro mercadoria lá na 25 de março. Aí já está comprando. E venho para Passos e publico isso na internet, no Mercado Livre, por exemplo, para vender. Né? Aí você na 25 de março, você tem que cobrar a nota do pessoal. Entendi. Você não tá por você ser MEI, você não está dispensado de não exigir a nota fiscal. Porque eu tenho que fazer o lançamento dessa nota fiscal? Tem que fazer o registro dela. Tá. E com certeza há uma discussão. A Receita Estadual não se posicionou quanto a isso. Mas quando se compra fora do estado, dependendo do produto, você tem que pagar uma diferença de imposto. Produtos eletrônicos, por exemplo. Vai muito do INCM. A gente tem que avaliar o produto. Olha só. Para te falar certinho. Entendi. Por exemplo, por papel, produto, não é por grupo de produtos, não. É por produto. Isso. A gente tem que analisar o produto. O produto. Olha só. Aí vai complicando. Meus amigos, é importante buscar uma orientação. Como é que é aquele meme, né? Não entra, não, se não tiver a orientação do profissional. Aquele meme é muito... Com certeza. Aquele meme é muito exato. Eu tinha uns cursos que eu fiz. Um professor, ele usava mais ou menos algo parecido com isso, uma frase que ele usava. Mas ele, como que ele era professor para contadores e tudo mais, ele falava nesse sentido, que o departamento fiscal não é para amadores. O departamento fiscal não é para amadores. Essa parte fiscal não é para amadores. Por conta disso. Por conta disso, essas, é muito sério. É muito sério. Essas diferenças, essa questão da Receita Federal, de cruzamento de informações, tudo isso. Uma senhora, por exemplo, hoje, está em casa e ela resolve fazer pães de queijo congelado. Ela faz a massa de pão de queijo, congela os pães de queijo, quer vender isso na internet, quer vender isso no Facebook dela, por exemplo. Abre uma conta no Instagram, abre uma conta no Facebook lá, ou então no próprio WhatsApp Business, ela faz ali um grupozinho e começa a vender os seus pãezinhos de queijo. E o negócio dá certo. O que ela tem que fazer? Bom, ela pode ser um MEI, por exemplo? Pode. Ou se ela não quiser ser nada, ela pode ser nada? Pode. Né? Só que essas vendas, como que ela poder vender, ela vai ser tributada pela tabela do imposto de renda. Essa que está sendo tão discutida aí agora no começo do ano aí. Entendi. Segue aquela tabela. Porque, desculpa te interromper de novo, porque assim, provavelmente ela vai vender no cartão de crédito. Vai vender no cartão de crédito, vai estar vinculado no CPF dela. Vai estar vinculado no CPF dela. No final do ano, ela vai ser encontrada pelo fisco. Com certeza. Ainda mais como já é um meio de pagamento digital de fácil rastreamento pela Receita. De fácil rastreamento pela Receita, olha só. Aí se ela opta abrir um MEI, ela tem que ficar atenta ao limite do MEI. E se ela não abrir nada, ela vai ser descoberta pelo fisco também. Sim. Por causa do CPF. E mesmo existe na legislação uma questão seguinte: se você tem essa habitualidade. Habitualidade, quer dizer, é uma situação constante. Isso, de fazer esses comércios desses pão de queijo. Você pode sim ser equiparado a um CNPJ, a uma pessoa jurídica, como fosse, né? A Receita tem o poder de fazer disso. Ela tem autonomia para fazer isso. E vai te cobrar os demais impostos. Como ICMS, depende do que for, ISS. Não é muito comum, né? Mas pode acontecer. A legislação tem lá escrita desse jeito. E isso está cada vez mais próximo. Esse risco não está cada vez mais próximo, né?
Porque estão cada vez mais sincronizadas essas informações, não é isso? Sim. Esses bancos digitais hoje, por exemplo, Nubank, C6, Original, PAN e por aí afora, eles estão cada vez mais sincronizados, né? Com a Receita, né? Tudo gera informação para a Receita. Todas essas instituições, a Receita Federal, ela exige que elas enviem uma declaração, então, ou seja, uma obrigação que chama e-financeira. Certo. Nessa e-financeira vai isso, da onde que está saindo dinheiro, para onde que está indo, e valores, data, aí onde que a Receita faz essas malhas. Começa, se passar, tiver muita movimentação num determinado CPF, aparece uma luz vermelha lá na... O fiscal tomando café, pisca lá o nome. Pisca lá pisca a luz vermelha, aí ele vai rastrear isso e vai achar. Acha. Com certeza, olha só que coisa, hein? Então, por isso, aí é onde que é importante, então, esse pequeno empresário se resguardar, esse pequeno empreendedor, ele se resguardar, né? Ele ir, então, e abrir um MEI, por exemplo. Sim. E acompanhar as suas movimentações, tratar do com faturamento, ali, tratar como negócio, como você disse. Exatamente. Acho que a grande importância é ter essa visão. Uhum. E entender o risco que ele está tendo. Sim. É lógico, né? A gente entende que em alguns pontos é discutível. Você fica numa margem, num campo cinzento, que a legislação não vai abordar, sim, mas você sabe aonde que você está pisando. Entendi. E você sabe se der alguma coisa, você vai dar algum retorno. Entendi. Tomar decisão, né? Aqui em Passos, por exemplo, né, nós estamos aqui, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, nós estamos aqui em Passos, no sudoeste de Minas Gerais. Nós estamos aqui nos pés da Serra da Canastra, viu? Lugar maravilhoso, onde tem o melhor queijo, a melhor cachaça e o melhor café. Então você tem que vir para cá visitar Passos, né? Visitar aqui São João Batista do Glória, visitar a Rota do Queijo, vir para cá conversar com a gente. E Passos é uma cidade que é polo dos móveis rústicos, não é? Sim. Não é isso? Muita fábrica aqui, né? Muita fábrica, né? Nós temos mais de 200 fábricas de móveis rústicos aqui em Passos. Você já imaginava isso, cara? Desse volume, não. É muita gente, é muita gente. E é uma problemática que nós temos aqui. Nós não temos todas as empresas, né, formalizadas, né? Qual que é o nível de complicação que essas fábricas encontram, né? Nós temos muitos fabricantes hoje, né, que eles não estão ainda, eles não têm a informação necessária, na verdade é essa, eles não têm essa informação necessária, né? O que poderia ser feito, Bruno, para esse público, por exemplo? Acho que, acredito que esse movimento dos moveleiros não foi algo tão esperado, né? Foi um núcleo central ali foi crescendo tanto e dali foi se terceirizando, né? Todo mundo viu que deu certo, eu vou abrindo. Vou abrindo. E por se tratar de indústria, exclusivamente da indústria, indústria de madeira, aí há uma certa rigor maior. Por questão de risco de incêndio, questão de barulho, de poeira. Então, ou seja, não é qualquer lugar que você pode colocar uma empresa nesse naipe, desse tipo. Porque você vai incomodar o vizinho. Não é qualquer espaço que você tem a instalação necessária por essas questões de incêndio. Então, são essas que é a grande dificuldade desse pessoal se legalizar, né? De arrumar o seu negócio. É onde que eu disse. Talvez muitas das vezes a legislação vai para um caminho e o mercado vai para o outro e eles não se encontram, né? Entendi. E qual que seria o regime tributário para esse público, para esse grupo? Depende. Se for realmente alguém que está iniciando, acho que ainda o Simples Nacional. O Simples Nacional. Eles se encaixam no Simples Nacional. Se encaixa. Se a gente pensar bem, César, olhando essa realidade, é uma análise que eu vejo e faço. Na verdade, por exemplo, a gente tem a indústria que ela terceiriza. Vamos pensar igual a gente tinha que hoje diminuiu bastante, o pessoal de roupas. Né, as fábricas de roupas também. Sim. Tinha a indústria da fábrica e elas contratavam as costureiras para fazer a facção. Sim.
assim como está acontecendo com muitos moveleiros. Uhum. Tem a indústria que ela faz o quê? Ela terceiriza parte da produção. Sim. Na verdade, esse daqui não é uma indústria, assim. É uma indústria, mas é um prestador de serviço. Entendi. Porque ele não comercializa o produto. Legal. Apesar de, no dia a dia, eles tratarem dessa forma, né? Olha, que você faz essa cadeira para mim, eu te pago tanto. Mas às vezes ele te fornece a madeira e tudo mais. Isso, é. Mas ainda assim, eu enxergo muito mais como um prestador de serviço. Prestador de serviço. Igual ao da facção. Entendi. Legal. Beleza. Bruno, vamos encher os copos d'água? Daqui a pouco a gente volta. Beleza. Isso aí, pessoal. Voltando aqui, né? Depois de tomar essa água, acho que assusta, né, César? Na hora que a gente olha esse panorama da receita, né? Isso. De ser essa lupa em cima da gente traz medo, né? Traz Exato. medo pro empresário, não traz? Traz sim, né? O empresário, esse ainda, né? Por mais informações que exista, né, na internet, hoje tem informação para todo lado, né? Sim. Por mais que exista informação na internet, por mais que ainda se converse com o contador, por mais que ainda existe uma parceria concretizada mesmo, isso ainda é um mundo obscuro para o empresário, né? Tanto para aquele que está começando, tanto para aquele que já tem um histórico, 5, 10 anos, como aquele que é já antigo, né? na área de negócios aí, né? Então, essa área de fiscal, tributação, regime tributário, impostos, né? Acho que traz uma revolta, né, na Exatamente. E isso é histórico, né? Sim. Isso é histórico. Né? A gente vai ampliar aqui, a gente vai cair numa linha. Se a gente ampliar, a gente vai entrar na história aí, né? E é histórico, né? O próprio nome, né? Imposto, não é? Exatamente. Então, assim, é algo que é obrigação, né? E a gente sabe que tudo que é obrigado desce quadrado na garganta, né? Demais da conta. E o empresário tem uma dificuldade de planejar isso aí dentro da organização, né? Existe essa dificuldade. Então, ainda é um mundo obscuro. Ainda é uma caverna escura. Ainda mais, só para fazer não para a gente não entrar, também vai virar um assunto difícil, porque automaticamente quando a gente fala de imposto, traz essa questão da imposição, que traz a ideia de governo, que traz o ambiente político. Exatamente. Aí fecha o raciocínio nisso tudo. Exatamente. Duas versões. A versão do imposto é a versão da política. Exatamente. E assim, eu acredito até que se nós víssemos alguma coisa vindo de volta, talvez isso até seria minimizado, né? Melhores condições na saúde, melhores condições na educação, melhores condições nas nossas estradas de rodagem, melhores condições até da área do empreendedorismo, né? Sim. Fosse facilitado a abertura das empresas, apesar de que facilitou muito, né? Hoje já se facilitou demais da conta, mas se tivesse ainda uma... Né? Menos rigor. Menos rigor, acho que não a ideia seja essa. Acho que até é bom expressar aqui que o contador muitas das vezes é visto como um auditor da Receita, um funcionário da Receita, né? Mas eu também quero expressar a minha indignação. Muito pelo contrário. No sentido de, na hora que eu leio, que a gente tem que ler, a gente das situações que trazem essas dificuldades, essas limitações, né? Isso, verdade. Também não concordo muito. Igual você trouxe, né? Se a gente visualizasse um retorno melhor, acho que seria mais confortável, né? Exato. Porque hoje a gente tem que pagar duas vezes, né? Paga a contribuição, os impostos para ser aplicado na saúde e ainda você ter que contratar um plano de saúde. Que sentido que faz? Exatamente. Não faz sentido, né? E só para a gente poder encerrar essa questão do MEI, por exemplo, né? Existe a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas qual é o momento certo? Né? Qual é o momento certo? Qual é o start que o pequeno empreendedor aí, o MEI, né? Ele deve mudar o seu regime tributário? Qual que é o ponto crucial que ele precisa de estar sempre observando? Aí, eu acho que o primeiro ponto, a primeira visão que ele tem que ter, o indicador vai ser o faturamento. Ele tem que ficar atento nisso. Ficar atento ao faturamento. Fica bem atento ao faturamento, principalmente que ele passa no cartão, que ele passa no Pix.
reforça que já dando uma ideia aí, acender a luz dele, que não adianta nada ele querer dividir o faturamento no CNPJ e pegar outra maquininha no CPF. A receita é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, ou seja, e entender também, César, que o MEI, dependendo do jeito que olha, o empresário olha, é um limitador de crescimento. Porque o que é a grande visão que ele tem? Não posso vender muito, não posso crescer meu negócio, por quê? Vou deixar de ser MEI. Eu vou deixar de ser MEI. Você percebe como que é uma crença Sim, que cria? Na verdade, nesse sentido, é vantagem você crescer. Exato. Porque você vai gerar mais recursos para você. Exatamente. Vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai gerar mais... Né? Isso. E outra visão que eu tenho do MEI tem que ter, aí eu coloco isso para tanto em dois sentidos, para o MEI e quanto que é muito comum a gente ver empresas contratando profissionais como MEI. Sim. Isso é um grande risco. O MEI é uma empresa, ele tem autonomia por completo. Então, você como MEI, você tem que ter reforçando aquela ideia, tem que chegar realmente como um negócio para você tomar as rédeas desse negócio. Exatamente. E você como empresário, querer fazer essa, numa ideia de um planejamento tributário, de uma redução da carga trabalhista, cuidado, que é um risco. Sim. De você contratar pessoas como MEI. Perfeito. Você está fazendo passivo trabalhista gigantesco aí na sua empresa. Entendi. Então, realmente, o MEI é um empresário. E mesmo o MEI, não adianta ele pensar que ele está escondido, né? Ou se a pessoa não for o MEI, por exemplo. A gente tem hoje empresários que têm uma lojinha de roupa, né? Que vai lá em São Paulo, compra as coisas e vem vender. Ele não está escondido, né? Não. Porque ele faz a transação financeira dele, né? Em algum ponto. Em algum ponto, por exemplo, no cartão de crédito. Então ele não está escondido, né? Ele acha que ele está se escondendo, mas não está. Não, exatamente. Hoje, algum momento, ele vai estar marcando algum ponto, algum indício, algum indicador que ele está comercializando. Existe um lastro. Exatamente. Financeiro ali, como é que fala? Existe um lastro ali na operação financeira, né? Exatamente. E a Receita vai encontrá-lo. É onde que ela mais olha. Por que ela, talvez, essa versão da contabilidade que muitos empresários têm, linkado nessa visão fiscal, né? Porque contabilidade não é só a parte fiscal, mas existem outros fatores ali. Mas o que a Receita pensa bem? É aquela ideia, para que eu vou correr atrás de borboletas se eu posso criar o meu jardim? Não é assim? É verdade. É a frase famosa dos empreendedores. Isso. Né? Cria-se um jardim que as borboletas vêm. A Receita pensa na mesma ideia. Para que eu vou ficar correndo atrás? Ela vai olhar só 2 pontos, vamos dizer assim. Hoje que ela criou, que é o Pix, que é a criação dela, o Banco Central. Isso. O maior dedo duro que vai existir aí no nosso país. Sim. E outra parte, que ela vai olhar a contabilidade da empresa. Sim. Porque tudo transita ali. Tudo que a transita empresa ali, está comprando, está vendendo, está pagando, transita através da contabilidade. Então ela compara... esses 2 pontos, né? Então é interessante que essa pessoa hoje, que ela tem uma loja, que está vendendo, tem um negocinho dela, que ela tenha pelo menos um MEI. Né? Ela se resguarde de alguma forma. Vai diminuindo a diferença da realidade dela com a realidade que ela mostra, vamos dizer assim, para a Receita. Legal. Que você, aos poucos, você vai ajustando o seu negócio para que ele venha o máximo possível transparecer a realidade dele. Isso, legal. Então você aí que está nos assistindo, né? Cuide-se, né? O máximo possível, apesar de que é um mundo, né, muito obscuro. Busque mais informações, busque uma contabilidade, né? Busque o contador para você poder ter mais informações a respeito disso, né? E se resguarde. Faça de alguma forma que você fique resguardado, que o seu negócio possa ter realmente aí uma prosperidade, que o seu negócio possa impactar a sua vida, a vida dos seus clientes, a vida das pessoas. E claro, se for possível cresça, gere emprego e renda, né? Gere recursos financeiros, né? Não é por causa dessa obscuridade, dessa dificuldade que a Receita Federal apresenta no nosso país que nós não vamos crescer, nós não vamos, né, criar empreendedores, criar novas empresas, inovar no mercado aí,
né? E gerar emprego e renda e impactar a vida das pessoas para que a gente possa, para que o mercado possa crescer de uma maneira geral. Não é isso, Bruno? Isso, com certeza, né? Porque se a gente olhar para o mercado, tem empresa conseguindo, Aham. então a gente também pode seguir. A gente Você vai também fazendo, consegue. né? Vai dando Você certo. também consegue, não é isso? Você pode também. Você pode. É isso aí, gente. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado a Até a todos aí. próxima, né? Lembre de curtir e compartilhar o nosso canal aí. Isso, vamos curtir e compartilhar o canal.